Questão número 15 da FAMEMA 2026. Exercício sobre progressão aritmética. Vamos à leitura? Dois números são denominados primos entre si se o único divisor positivo comum entre eles é 1. Por exemplo, o 64 e o 81 são primos entre si, porque 1 é o único divisor positivo comum. Cuidado aqui, hein? O 64 não é um número primo propriamente dito, e nem o 81 é um número primo propriamente dito, mas entre eles, eles são chamados primos entre si, beleza? Bem, a partir dessa definição, o 1 é relativamente primo com qualquer outro número inteiro. Sorteando-se um número inteiro maior do que 0 e menor do que 46, a probabilidade que esse número ser relativamente primo com 9 é igual a, e aqui nós temos 5 possibilidades, 5 alternativas. Como que nós vamos resolver isso? Primeiro, elencando a nossa lista de números, né? Maior do que 1, 0 é 1 inteiro. Menor do que 46, termina no 45. Então, esta é a lista dos números que nós vamos trabalhar. São 45 números inteiros. Bem, vamos lembrar que neste grupo, os números que não são primos entre si com o 9 são aqueles que não são todos os números múltiplos de 3. Então é o 3 que não é primo entre si com o 9. Por quê? Porque o 3 e o 9 são divisíveis por 1 e por 3 também, ambos. Portanto, ele diz que primos entre si só tem um divisor, que é o 1. O 6 e o 9 não são primos entre si, porque o 6 e o 9 são divisíveis por 1 e por 3, respectivamente. Então, eles têm dois divisores comuns, não são primos entre si. O 9 e o 9 não são primos entre si, porque são divisíveis por 1, por 3 e por 9. Eles têm três divisores entre si, comuns entre si. Portanto, todo número múltiplo de 3 não é primo entre si com o 9. Quantos são? Basta nós contarmos. 3, 6, 9, 12 e 15. Então, o total é igual a 15 números que não são primos com o 9. Entre si com o 9. São 15. Mas essa lista poderia ser maior se esse número aqui fosse 450, por exemplo. Daria muito trabalho nós elencarmos todos e depois contarmos. Então vamos fazer de outra maneira, vamos fazer usando progressão aritmética. Como é que a gente faria para saber quantos elementos tem múltiplos de 3 entre 1 e 45 sem elencar, sem contar? Nós vamos usar que o termo geral da PA é AN igual a 1 mais N menos 1R. Você não pode esquecer essa fórmula para fazer o vestibular. Essa é a fórmula do termo geral da PA. No lugar do AN nós vamos colocar 45 e no lugar do A1 nós vamos colocar 3. Olha lá, ó, 3. E aqui o AN 45. E a razão entre eles é 3. Portanto, vai ficar 45 igual a 3 mais N menos 1 vezes 3. Fazendo a distributiva, fica 45 igual a 3 mais 3N menos 3. Aí. E aí, cortando esse 3 positivo com esse 3 negativo do mesmo lado da equação, fica 45 igual a 3N, N igual a 15. Aí, ó, mesma quantidade que nós encontramos fazendo com a mão. Ou seja, são 15 números entre 1 e 45 que não são primos entre si com o 9. Não são primos entre si com o 9. São 45. Portanto, qual é a probabilidade de nós pegarmos nessa lista um que seja primo entre si com o 9? São todos os 45 menos os 15, que são 30, sobre os 45. Então, são 30 45 avos, dividido por 15 vai dar 2/3, alternativa letra B, 2/3 do exercício 15 da FAMEMA 2026. Olha aí que legal, hein? Nós calculamos a quantidade de aqueles que não são primos entre si com 9 usando o braço e usando a PA. E para nós sabermos aqueles que são primos entre si, nós tiramos de 45 aqueles que não são, deu 30, dividido por 45, deu 2/3 a probabilidade de ser primo entre si com 9. Entre 1 e 45. Exercício muito bom usando PA. Se você vai fazer algum vestibular, ou se quer desenvolver seu raciocínio lógico, siga o nosso perfil para podermos trazer sempre temas de vestibular como Enem, como Unicamp, como Einstein, como FAMEMA, como FAMERP e outros vestibulares importantes de todo o nosso país. Nosso desafio
é atingir o maior número de seguidores possível e você pode nos ajudar muito nisso, compartilhando em seus grupos. Conto com você e até o próximo.